manter o equilíbrio. Então, por que eu coloquei esse tema hoje, quando eu vi a grade? Porque é uma realidade que a gente está vivendo e muita gente está tendo dificuldade de viver com essa realidade, porque muitos não têm toda a estrutura que precisa ter em casa para que consiga ter um trabalho com excelência. E muita gente tem filho, muita gente não tem estrutura e muita gente foi pego de surpresa. Eu sou uma dessas pessoas, então eu falo como terapeuta, pela minha experiência de terapeuta, com meus pacientes, e falo pela minha própria experiência. Além da terapia, eu trabalho em instituição bancária, então eu estou fazendo home office, eu tenho um filho, e eu emendo, porque quando eu bato o ponto de um, eu brinco que eu troco o personagem, né? Eu faço um lanche, tomo um banho, dou uma rodada e volto para ser terapeuta. Então, eu estou totalmente em home office, e aí foi um tema que faz parte da minha vida e faz parte da vida de todo mundo. Se a gente pensar nessa questão do home office, a gente acha que foi a pandemia e que acelerou esse processo, mas não. Os nossos avós, nossos bisavós, que trabalhavam nas fazendas, que produziam para venda e para o seu próprio consumo, eles já estavam, porque eles plantavam ali, eles colhiam ali, eles vendiam ali. Então, era já uma estrutura de home office. O que foi que fez com que essa estrutura mudasse? O surgimento das indústrias. As indústrias fizeram com que a força de trabalho fosse migrando dos campos para as indústrias, as cidades foram crescendo e as pessoas começaram a ter dois ambientes. Você sai para trabalhar e depois você volta para sua casa. A tecnologia, as empresas mais modernas de tecnologia, as startups, estava tentando lembrar esse nome, as startups, as pessoas trabalham muito de home office, várias pessoas trabalham assim, já era uma tendência. O que a pandemia fez na nossa vida? A pandemia acelerou algumas coisas que aconteceriam mais para frente, porque a gente teve que se reinventar. E as empresas, no primeiro momento, receberam, muita gente ficou em casa, muita gente... Tinha empresas que revezavam os funcionários. Eu, por exemplo, no início, eu ia trabalhar uma semana, na outra semana eu ficava em casa. Enquanto eu ficava em casa, eu não tinha o que fazer, porque eu não tinha acesso à tecnologia, ao sistema da empresa que eu trabalho. E aí, na outra semana eu trabalhava, e uma semana eu não trabalhava. As pessoas de risco foram todas afastadas, até que as empresas se reestruturassem, se organizassem de forma que pudessem dar estrutura para que a pessoa trabalhasse de casa. Por quê? É uma coisa importante a gente falar. A empresa que a gente trabalha precisa fornecer a estrutura para que a gente possa trabalhar. A gente não pode simplesmente pegar nosso computador, a nossa internet e entrar. A gente não vai entrar no sistema. Então, as empresas tiveram tempo para se adequar, para fornecer os computadores, ajustar a internet da casa dos funcionários. Sim, as empresas precisam. Se você precisar fazer um investimento maior, aumentar sua carga de internet, qualquer coisa do tipo, a empresa precisa contribuir também. Mas aí são umas outras questões, que não dizem muito respeito a gente. Mas a gente precisa conversar, a gente precisa pedir, a gente precisa se comunicar. E aí vem a terapia, A gente precisa dizer, olha, não está dando para mim, por isso, por isso, por isso. E talvez o maior aprendizado que a gente tire disso tudo é a gente perceber que a gente pode ser produtivo também na nossa casa, que não precisa só a gente estar num ambiente fora para a gente conseguir produzir. No primeiro momento é fácil? Óbvio que não. Todo mundo que está passando por isso sabe o quão difícil é a gente se adequar. Até porque muitas vezes a gente não tem estrutura em casa, como eu já falei, a gente tem criança em casa, tem zoado em casa. Muita gente tem dificuldade mesmo, não consegue se conectar. Precisa estar fora do ambiente para conseguir estar conectado e produzir. Mas a gente se adapta, porque tudo a gente se adapta. E tudo que a gente quer, a gente consegue, basta a gente querer, verdadeiramente. Então, o que a gente precisa fazer para ter esse home office de qualidade? Primeiro, a gente precisa ter esse ambiente adequado, que eu falei, E, inclusive, adequado que eu falo assim, a empresa nos fornecer um ambiente, que é o computador, é o sistema, ou se existem empresas que você pode trabalhar com seu próprio computador, a empresa tem que adequar, tem que ajudar. Obrigada, pessoal, aqui mandando lindona, mandando beijos, obrigada. A Nicole, Carlinha. E depois, você precisa ter a boa conexão com a internet, ter o computador, e precisa existir métricas transparentes, A gente precisa saber como a gente vai ser medido, que é diferente como a gente era medido no ambiente de trabalho e como a gente é medido agora. Precisa começar, inclusive, com
até pensando na saúde mental do trabalhador, a empresa precisa ter métricas menores no primeiro momento para você ir se adaptando e assim as coisas irem aumentando também. Se você não bate ponto, que eu, por exemplo, eu bato ponto, mesmo de longe. Se você não bate, você precisa estabelecer com o seu chefe a quantidade de horas que você vai trabalhar e de que horas até que horas, e como vai ser medido, como vai ser essa mensuração. E aí, isso como é que funciona? A gente precisa conversar. A gente precisa conversar sobre esse assunto. A gente não pode deduzir e achar que as coisas vão acontecer naturalmente. Não vai. E com corona, com Covid ou sem Covid, como eu falei no início, é uma tendência mundial o home office. Inclusive, nós terapeutas agora, né? Se abriu o leque do atendimento online. Então, a gente acaba ficando em casa, atendendo os nossos pacientes. Isso facilita também a nossa vida, porque a gente não se desloca, não pega engarrafamento, não precisa estacionar. Óbvio que tem pessoas que têm mais dificuldade de se adaptar, outras não. Como eu falei, se a gente quiser, a gente vai conseguir. Então, a gente precisa se adaptar porque vai ser o futuro. Quem tem filho, por exemplo, talvez o seu filho não chegue a trabalhar no escritório formalmente, talvez ele trabalhe de casa. O meu digníssimo, ele trabalha de casa, então, para mim já era uma realidade, porque ele já fazia esse trabalho de home office. Então, eu já sabia mais ou menos como é que funcionava. Márcia falou que tem relação à terapia online, eu gostei muito. Justamente, todos os meus pacientes hoje estão online, porque como as clínicas abriram, começaram aqui, já eu atendo aqui no núcleo, o núcleo começou a funcionar, só que ele tem um horário reduzido pelas normas da prefeitura. Então, como eu estou trabalhando até as 5 da tarde, eu começo a atender às 5, e isso me dá uma facilidade. Como eu estou em casa, eu consigo encerrar um trabalho e emendar no outro, porque eu não preciso me deslocar. Quando eu vim atender, eu começava às 18, agora eu ganhei 1 hora a mais, eu posso ter mais um paciente. E isso eu só vou conseguir vir atender quando o horário se estender. Então, isso me ajudou também. Carla colocou, sou bancária, e minha realidade com os meus colegas é que estamos trabalhando muito em home office, sem limites. No presencial, temos registro de ponto. Isso determina o limite do tempo. Justamente. E aí eu vou falar disso daqui a pouco. Você tem que estabelecer o limite, já que a empresa não te dá o limite. Eu sou bancária também, e o banco que eu trabalho, a gente bate um ponto. Então, eu não consigo trabalhar. Dei o horário, o sistema está lá apitando, vai embora, bate o ponto e encerra. Só que se a empresa não tem isso, por isso que a gente precisa estabelecer esse limite, né? E é uma tendência, como eu falei, talvez os nossos filhos, quem tem filho, nem vá trabalhar no escritório, porque vai ser a forma que a empresa vai ter para reter talentos. Porque os grandes talentos vão dizer, não quero sair de casa. E aí, dando um exemplo da minha casa, o meu digníssimo, que eu chamo de digníssimo, André, ele é engenheiro de computação, ele faz programas, sistemas de computador. A empresa dele foi para São Paulo no início do ano e ele disse que ele não queria, que ele não ia. Fizeram todas as propostas possíveis e ele disse que não ia. Como a empresa não quis perder ele, aí vem a questão do talento, a empresa manteve ele aqui, ele se organizou em casa e está trabalhando, feliz da vida e satisfeito. Marcinha mandou linda. Linda é você, meu amor. Minhas duas musas terapeutas, Terena e Marcinha, né? Elas me ajudam um bocado. Além de me ensinar, me inspirar, ainda me atendem, ainda me salvam, porque terapeuta também faz terapia, tá, gente? É importante vocês saberem. Eu vi algumas pessoas falando isso hoje, a gente faz terapia. E Marcinha é a minha terapeuta. E aí, uma dica importante que a gente precisa, organize o seu canto. O ideal para a gente seria que a gente tivesse um ambiente separado, né? Ideal para a nossa concentração e para a nossa mente, que a gente tivesse um local separado, um cantinho, um quarto, um escritório. Só que a gente sabe que a realidade da nossa vida não é essa, né? A gente vive em apartamentos pequenos, a gente não estava preparado para isso, só quem já trabalhava, então a gente precisa organizar um cantinho. Então, vá experimentando na sua casa os cantos da casa, para você ver onde é que você se sente mais confortável, onde a mesa é melhor, onde a ergonomia é melhor, onde você consegue se concentrar, onde tem uma luz que te auxilia nesse processo de trabalho, né? Carla, eu estou adorando trabalhar em home office, mas a pressão em bater metas aumentou muito. Aumentou, e aí a gente vê, né, muitos gestores não estavam preparados, não tem preparo para lidar com as pessoas de longe. Imagina aquele gestor que gosta de controlar, que está ali querendo a sua produção, que está ali o tempo todo em cima de você, e aí você está de longe. Aí ele deve fazer uma pressão. Ele precisa ser preparado pela empresa para ele saber lidar com esse momento, porque não é você fazendo pressão o tempo todo, porque até, inclusive, não tem como ter controle, né?
Você está em casa, se você quiser parar de trabalhar, você vai parar e ninguém vai saber que você parou. Mas, então, o gestor ele precisa estar próximo de você, ele precisa ter inteligência, né, inclusive emocional, para ele conseguir fazer com que as pessoas trabalhem, que as pessoas se conectem e não adoeçam. E aí vem uma coisa importantíssima, que aí vem o problema. E quem tem filho? Dos meus colegas do meu trabalho, a maior reclamação é essa: eu tenho filho, eu não consigo, e os meninos gritam, e os meninos, pô, respirem. O que eu geralmente digo é respirem. Tem jeito sim. Né? O que você precisa fazer? Uma dica é fazer uma reunião em família e explicar como as coisas estão funcionando. A partir de hoje, mamãe está trabalhando de casa, mamãe precisa da sua colaboração, mamãe precisa que você me ajude. E aí vocês podem combinar sinais. Por exemplo, se você tem crachá, quando você vê mamãe de crachá, você não pode falar com a mamãe. Quando você vê mamãe com fone, mamãe não vai poder falar com você. Então, aguarde que eu vou ter um tempo para você depois. E você realmente tem esse tempo depois. E quando você termina de trabalhar, você vai dar atenção para a criança. Aí muita gente vai dizer, falar é fácil. Não funciona. Funciona, gente. Funciona porque as crianças entendem tudo. As crianças têm capacidade de entender desde que a gente explique e converse de forma que ele consiga entender. A depender da idade, as maiores você vai conversar, como eu estou conversando aqui. Os menores você tem que arrumar uma forma de explicar, né? E combinando os sinais de como você... É difícil, desde que a gente não tenha feito esse preparo com nossos filhos. Eu tenho um filho de 8 anos, e eu vejo vários outros amigos que realmente têm dificuldade. Só que com o meu filho, eu já fui sempre com ele, tudo muito conversado, ele conseguiu entender. Óbvio que tem horas ele aparece, óbvio que tem horas que ele aparece. Óbvio, na hora da terapia mesmo, que é o horário que ele está acostumado a ficar com ele à noite, eles às vezes falam, deixa eu ficar aqui, eu fico quietinho. Aí eu explico, não pode, as pessoas vão falar da vida dela, você não pode ouvir, é um momento particular, e ele acaba entendendo. Claro que no primeiro dia não é fácil, no segundo vai melhora um pouquinho, no terceiro vai melhorando um pouquinho, e vai ter crianças que não vão entender, óbvio que não vai entender. Se você tem um filho que tem, por exemplo, a idade do meu, de 8 anos, que ele nunca foi acostumado com isso, você não tinha o costume de conversar sobre esses assuntos, e aí, de repente, tudo acontece, claro que no primeiro momento ele vai ter dificuldade. Óbvio que tem mais de um filho, você tem mais de um filho, a gente sabe que é zoado em casa, que é correria, mas aí a gente tenta se adequar. E aí, se a gente tem um companheiro, a gente chama o companheiro para conversar. Você precisa trabalhar, eu preciso trabalhar, e a gente tem filhos. Vamos dividir? Um pedaço você fica. Essa renda minha é importante para o sustento da família. A sua renda também é importante, então a gente precisa dividir. Então, em um momento um fica, no outro momento o outro fica. As escolas, no primeiro momento, os meninos ficaram sem aula, mas depois começou a ter a aula, meu... O outro pausou aqui. A gente começou a ter a aula online. Então, no momento que o menino está estudando, você também vai trabalhar. Eu tenho alguns registros que eu fico fazendo, que eu falo para o pessoal, eu tiro foto e mando a situação aqui. Ele está do lado, assistindo a aula dele com o fone dele, eu estou do meu lado, com o meu fone, fazendo o meu trabalho. Então, a gente consegue fazer isso. Agora, é fácil? Não é fácil, gente. Eu não estou aqui dizendo que é uma vida ideal e que vai funcionar. Vai levar uns dias até que as coisas se adequem. E dependendo da idade também, né? Se ele já consegue entender melhor, você vai tirar os quebra-cabeças do guarda-roupa, vai ter jogo, vai ter videogame. Uma reclamação que as pessoas têm: meu filho passou a usar mais eletrônicos nesse período. É normal. A gente está dentro de casa, as crianças não podem sair, em alguns momentos a gente precisa deixar eles entretidos para que a gente possa trabalhar, então joga o videogame, é a hora que vai jogar um jogo de tabuleiro, vai fazer desenho. Eu saí comprando, meu filho gosta de pintar, então tem tela para pintar, tem tinta, é o horário que ele começa a fazer outras coisas. Em muitos momentos eu estou sozinha com ele, então eu tenho conseguido nesse dia da conversa. Tem dias que não são bons, como eu já falei, tem dias que não dá, que não funciona, e tem dias que é normal, que é tranquilo, que a gente consegue. E além disso, o que a gente precisa ser é realista, né? A gente não vai conseguir a mesma quantidade de horas que a gente trabalha
lá no lugar que a gente vai, né? Óbvio que em casa, se a gente se concentrar e a gente focar no trabalho, a tendência é da gente conseguir terminar mais rápido. Da mesma forma que se a casa tiver uma confusão, naquele dia a gente não vai render muito como a gente deveria. Então a gente também tem que ser realista, tem que ter cuidado com a gente, não se cobrar tanto. Vai ser um dia de cada vez. Um dia a gente vai produzir show, vai ser massa, no outro dia a gente vai diminuir a quantidade e tá tudo bem. E não vamos conseguir atingir todas as expectativas sempre, né? Por isso que as metas precisaram ser revistas e reanalisadas. Uma outra dica que é muito importante é a gente se vestir, gente. Não dá para ficar de pijama o dia todo, porque o nosso cérebro precisa entender que a gente está mudando de situação. Quando eu falei que eu termino um atendimento e troco o personagem, eu vou fazer um lanche rápido, eu troco de roupa, eu passo um batom diferente, justamente para o meu cérebro entender que eu estou mudando de situação agora. Então, a gente precisa... Tome o banho como você fazia normalmente para ir trabalhar, vista uma roupa como normalmente você ia vestir, você não vai se arrumar todo como você saía de casa, mas vista uma roupa diferente, para você entender que aquilo ali é uma rotina, que você está entrando na rotina e que as coisas vão, a partir daquele momento você começa a sua jornada de trabalho. E depois a gente senta. Uma das coisas que eu costumo fazer, eu arrumo um ambiente de trabalho, é uma outra dica. É você chegar, quando você chegar no seu trabalho normalmente, você vai guardar sua bolsa, você tira seu celular, tira o carregador, quem leva comida, vai guardar comida. Então, você começa a fazer algumas coisas assim, estabelece uma rotininha ali, a partir de agora, você bota a sua xícara do lado, a garrafa de água, você arruma. Eu, como sou virginiana perfeccionista, aí eu passo o aspirador de pó no lugar, aí eu sento, aí dou uma limpadinha na mesa. Então, a gente vai adotando as técnicas que forem mais interessantes para a gente. Meu celular parou de transmitir aqui e eu não consegui voltar. Deixa eu voltar aqui, gente, desculpa. Linda entrou, boa noite. E Débora, botou difícil entender, que eu já tinha lido. Realmente, Aninha, obrigada pelo linda demais, viu? Você também, adorei a sua live. Eu estava no dentista com meu filho, mas fiquei vendo alguns pedaços. Então, esses rituais, nós os humanos precisamos de rituais para marcar as fronteiras de onde começa e onde termina. Se você está acelerado dentro de casa, você veio de pijama, você está na frente do computador e não parou, e aí você vai, corre ali, você não consegue estabelecer as fronteiras de que eu agora estou no personagem de trabalhadora, daqui a pouco eu saio e vou fazer meu outro papel. Também te amo, lindona. Oi, gente que está assinando para mim aqui no Instagram. E defina uma conversa com seus gestores para que tenha um horário determinado para as questões. E lembre-se de fazer pausas. As pausas são importantes. Quando você está no seu trabalho, você não vai direto, sem parar. Você vai tomar um cafezinho, você vai comer uma fruta, você vai conversar com um colega, você anda, né, faz um alongamento. Então, na sua casa, você também pode levantar para fazer um café. Você pode beber uma água fora da mesa, até para você se alongar e não ficar muito tempo sentado. Você pode estabelecer que a cada tempo você vai parar, vai lá ver como é que estão seus filhos, vai dizer oi, daqui a pouco a mamãe termina, daqui a pouco o papai termina. Então, assim, tem essas pausas que são interessantes, são importantes para a gente. Eu não sei se vocês sabem, é recomendado que a cada 50 minutos que a gente está trabalhando, a gente tem que dar uma paradinha. Então, a gente para uns 10 minutos, né, a cada 50 minutos, justamente, uma pausa média. Você tem que dar uma pausa, só que a gente não vai ficar, eu não posso dizer, né, o ideal é isso, a gente vai ficar com o relógio contando, e de 50 em 50 minutos a gente vai levantar. Mas a gente precisa dessas pausas que são importantes para a nossa saúde física e mental, para que o sangue circule, para que a gente ande, para que a gente alongue, para que a coluna fique bem, né? A gente tem gente que já pode não ter um ambiente adequado para a sua coluna. Tereninha indo embora. Beijo, amor. Então, procure isso. Um dos assuntos que eu acho primordial é organizar o seu dia. Gente, organização de dia ajuda demais. Na terapia, eu tenho alguns pacientes que eu tenho feito sessões de organização de dia, porque tem gente que realmente tem dificuldade. Então, pegue um papel,
pegue uma planilha, faça na mão, imprima, faça de desenho, chame seus filhos para te ajudar a organizar essa rotina, inclusive da família, e estabeleça o que você vai fazer, quais são os seus horários. E uma dica importante, legal, e tem na internet, que vocês podem pesquisar, que vão, inclusive, ajudar vocês a estabelecer, entender o que é urgente e importante, o que é importante, mas não é urgente, nem é importante, nem é urgente, e é urgente, mas não é importante. Se ficou confuso, é só você procurar a matriz de Eisenhower. A programação neurolinguística usa muito isso. Então, quando você entende o que é isso, o truque é você distinguir o que é que você precisa fazer para ontem e o que é que se pode esperar. Porque a gente precisa saber que tem horas que não dá para fazer tudo, e está tudo bem. Então, se a gente estabelece e se organiza, sua vida vai funcionar melhor. Você vai saber, ó, de tal e tal horário eu tenho que fazer isso, de tal e tal horário eu vou fazer aquilo, de tal eu vou parar para almoçar e vou preparar a comida da casa, e depois 2 horas eu volto, e até tal hora eu fico. Então, a gente precisa muito saber quais são os horários que a gente tem que fazer as coisas. E o modelo, esse que eu falei para vocês, ele segue algumas ações. Faça imediatamente o que é urgente. Então, você começou o dia, é urgente e importante, você vai fazer, você vai resolver logo. E aí, depois, você vai para o que é importante, mas não é urgente. E aí, você posterga o que não é nem importante nem urgente, porque tem horas que a gente não vai dar conta de tudo, como eu falei, tá tudo bem. E a gente pode, inclusive, conversar. Inclusive, é importante que nossos filhos vejam que nós não somos super-heroínas nem super-heróis, que a gente também não consegue, porque eles precisam entender que às vezes não dá para fazer tudo que a gente quer e tá tudo bem. Como eu falei, tem dias que a gente não acordou bem, tem dias que a gente está com, no caso das mulheres, a gente está de TPM, ou a gente está cansado, ou a gente está com dor. Então, a gente precisa entender a gente mesmo. E uma coisa importante para o nosso cérebro entender é quando você cumprir a tarefa, risque, pinte. Por isso que eu falei, desenhe, imprima, faça, que esteja para você ir riscando, porque isso dá a sensação para o seu cérebro, é um efeito psicológico positivo de ver que você consegue fazer as coisas. Então, o ticar, o riscar, o pintar, vai fazer com que o seu cérebro entenda que você está conseguindo fazer as coisas. Aqui no Instagram, todo mundo mandando oi. Magda, que é uma terapeuta maravilhosa, muito minha amiga e irmã, colocou, verdade, a organização é tudo. Verônica também, um beijo, gente, para vocês. Djalma, fala, Drica, tô na área. Ô, querido, seja bem-vindo. Vânia falou, a questão da roupa ajuda mesmo, da gente entender, né, Vânia, que a gente está no próximo patamar. A gente está fazendo uma outra coisa. A gente pode mandar pergunta, tá? Eu estou falando, mas adoro a participação de todo mundo. Pode mandar pergunta que eu vou respondendo. Pode dizer, olha, eu já tentei isso tudo e não consegui também. Pode ir falando comigo. Deixa eu ver mais aqui para não me perder. E aquilo que eu estava falando, os gestores precisam entender e lembrar que eles não estão aqui agora para monitorar o seu trabalho, como as pessoas estão trabalhando. Ele tem que monitorar se as pessoas estão conseguindo trabalhar. E você pode. Daí a pergunta assim, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Adriana Borges, _psicoterapeuta. Inclusive, se seu chefe não está sendo esse chefe com você, você pode dizer, oi, tudo bem? Você perguntou como eu estou? Olha, eu estou com dificuldade. Por quê? Porque você sabe que eu tenho um filho, você sabe que eu tenho um turno que eu não tenho quem me ajude. Inclusive, as empresas sabem disso, gente, tá? Eles sabem que os filhos não estão indo para a escola, que muitas crianças estão em casa, que muita gente teve que liberar suas funcionárias e que é diferente. Eles vão ter que ter um pouco de paciência e é preciso. Quem foi que perguntou? Vânia perguntou, repete o nome da matriz, por favor. Eu vou falar por letra, que aí fica mais fácil, tá, Vânia? Matriz de EISENHOWR. ER. Coloca aí no Google, qualquer coisa me manda mensagem no Instagram que eu mando para você, que eu inclusive tenho esse material, que aí vai te ajudar. E a gente tem autogestão, porque a autogestão é o primordial dentro do home office, né? Porque a gente não está sendo monitorada pelos nossos superiores o tempo todo, apesar de que tem gente que vai ficar ligando para a gente o tempo todo, vai ficar perguntando o tempo todo, conseguiu, não conseguiu, você fez, não fez, por quê? Eu tenho até vários colegas
Quem trabalha em banco aí sabe, tem todo tipo de gestor. Então, tem gestor que deixa à vontade, ele quer ver o resultado, tem gestor que vai ficar o tempo todo, mas você precisa ter sua autogestão. Se você não bate ponto, como Carla falou, você vai estabelecer, eu vou trabalhar até tal hora. Ponto. Acabou esse horário, eu não vou mais. A não ser que o mundo se acabe, alguma coisa precise muito de mim e eu vou fazer, né? Vânia Peixoto colocou aqui no Instagram. Tenho um filho de 18 e a nossa relação sempre foi complicada. Ele sempre usou e abusou de mim, no sentido que eu faço tudo por ele, né? Então e ela disse que ela é de Florianópolis, tudo bem, tudo ótimo. Pois é, foi como ela colocou aqui. Era uma relação sempre foi complicada e ele sempre usou e abusou dela. Ela permitiu e ela tem consciência disso. O que pode te ajudar, apesar de que ele já está com 18 anos, nesse processo todo, a terapia. Eu tenho um filho só, meu filho é filho único, ele tem 2 irmãos por parte de pai, a gente tem uma relação maravilhosa, vivemos todos juntos, eu amo os irmãos como se fossem meus filhos, e a gente sabe como é, né? E aí na minha casa ele é um filho único, e na casa do pai ele é o filho mais velho, ele tem 2 papéis. O que a gente fez desde que ele é pequenininho? Ele faz terapia. E ele questionador, ele veio me perguntar um dia qual era o objetivo dele ir para a terapia, e eu tive que explicar qual era o objetivo, e que eu expliquei que mamãe é terapeuta, expliquei o que eu fazia, e que a pessoa que ele estava indo conversar com alguém, que por mais que eu fosse a melhor amiga dele, e papai também fosse o melhor amigo dele, teriam coisas que ele poderia não se sentir à vontade em conversar com a gente, então ele tem uma pessoa para ajudar ele nesse processo. Então, Vânia, você também, não sei se você faz, depois você fala se você faz terapia, pode te ajudar nesse processo, nas suas relações, para você estabelecer os limites que são necessários. Deixa eu ver aqui. Qual o seu Instagram? Já falei, repete o nome, já repeti. Deia de novo, pediu para repetir. Aí, Carla já digitou para me ajudar. O nome da matriz já está aí digitado, gente. Então, é isso. Eu fiz um post há pouco tempo falando que os relacionamentos não funcionam com telepatia. Porque eu vejo muito no consultório as pessoas me dizerem: eu queria que ele tivesse feito isso, mas ele não fez. A pessoa não vai fazer o que você queria. Porque cada um funciona dentro do seu mapa mental. O que eu espero e o que eu quero, eu preciso falar. E se a pessoa não fez, eu preciso comunicar como eu gostaria. Experimentem esse exercício que vocês vão ver que as relações de vocês vão evoluir muito. Porque você o seu parceiro de relacionamento, ou o seu amigo, ou a sua mãe ou o seu pai, vai fazer justamente o que você gostaria, porque ele precisa saber, porque às vezes a pessoa não sabe mesmo, gente. Aí você fala assim, mas é tão óbvio. E isso não é óbvio, é óbvio para você, dentro do seu mapa mental. Mas para outra pessoa não é óbvio. Então eu falo isso, inclusive, para o chefe. Você tem que comunicar, você tem que dizer, óbvio que a gente tem respeito, tem hierarquia, mas a gente precisa dizer, tá demais, calma, eu estou com dificuldade, me ajude, o que é que você pode fazer para me ajudar? E aí, dentro desse processo, eu vou falar até uma coisa, de um caso de uma paciente, eu pedi autorização a ela, não vou falar o nome, óbvio. Ela trabalha na funcionária pública, e aí os órgãos públicos fecharam. Só que ela tem cargo de confiança e ela não é grupo de risco, ela não tem ninguém no grupo de risco, mora ela e o marido, e ela se sente bem em ir trabalhar. E a chefe dela, a gente analisando, a gente entendeu que a chefe dela gostaria de estar em casa, mas é obrigada a ir. Então a chefe dela todo dia diz para ela: não precisa vir, menina, fica em casa. Ela diz, mas eu preciso. Não precisa. E aí virou uma guerra. E ela precisou pensar, gente, eu preciso estar num ambiente. É importante para mim vir para cá 2 vezes por semana. Eu funciono melhor aqui. Então, a gente precisa a gente se conhecer, saber o nosso limite e conversar. Quando ela teve uma conversa franca, ela foi entendida. Então, ela está conseguindo ir os 2 dias que ela gostaria. Então, muitos de nós vai experimentar, vai tentar e não vai dar certo, porque não é nosso perfil. Então, se a gente tem a possibilidade, porque a empresa está aberta, ou porque as coisas já estão sendo mais flexibilizadas, se a gente precisa, a gente pode chegar para o chefe e dizer, eu preciso vir 2 dias, eu preciso vir 3 dias, a gente precisa comunicar, e aí as coisas vão acabar naturalmente. Talvez tem gente que vai voltar, tem gente que não vai voltar. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, o presidente fez um comunicado na semana passada, que quem está no trabalho remoto e de home office vai continuar até janeiro do ano que vem. Então, eu imagino que as pessoas que não se adaptaram devem ter se desesperado. Mas existe muita agência aberta, então dá para você dialogar e dizer, eu não consigo, me ajude. Todo mundo se ajudando, a união faz a força, né?
Vânia colocou, desencadeou o uso de drogas e tem sido uma luta hoje. Vejo as coisas bem diferentes e sei que ele tem livre-arbítrio. Ele já foi internado, inclusive, né? Mas não me culpo, mas sim entendo e posso ajudar, mas sem me culpar. Isso, você não pode se culpar e você precisa se cuidar. Você precisa cuidar de você. Porque não é um processo fácil, você já reconhece tudo, você está com um filho que está numa situação complicada com drogas, e a família sofre muito com isso, né, gente? A gente que é mãe, a gente sabe, é tudo que a gente não quer para o nosso filho, mas pode acontecer. Então, a gente precisa estar bem amparada e bem cuidada. Qualquer coisa, manda mensagem para mim depois no direct que a gente conversa um pouquinho, tá bom? Daí a Amanda já está seguindo no Instagram. Poderia indicar o nome de um terapeuta infantil do meu filho? Aqui no núcleo tem algumas pessoas que atendem crianças muito boas. Como você já está me seguindo, me manda mensagem no direct, que aí eu te encaminho, tá? Meu filho faz acompanhamento desde os 2 anos, aí tem épocas que a gente para um pouquinho, tem épocas que a gente volta, aí ele faz uma vez no mês, faz a cada 15 dias. Eu, por exemplo, agora na pandemia, a gente deu uma parada no início, quando estava tudo muito confuso. Quando a escola voltou no segundo semestre a ter aula todos os dias, eu pedi a ela que atendesse ele uma vez por semana online novamente, para ela conversar e ele dizer como ele está, e ele está se saindo bem, está tudo bem, mas é uma forma que eu tenho de ter alguém que não seja eu, porque a gente sabe que casa de ferreiro espeto de pau, né, o ditado fala, eu fico mais segura sabendo que tem alguém acompanhando e sabendo como é que ele está. Van, que é minha fiel escudeira, a segunda mãe de Peu, que me ajuda desde que ele nasceu, mandou aqui, o diálogo é sempre o melhor caminho, né? E ela sabe porque é o que eu faço. Daí ela mandou obrigada. E aí, eu já tinha falado com vocês, voltando aqui, aí a gente está falando do diálogo. Então, fale para as pessoas que você não está conseguindo. Peça ajuda dos seus filhos. Diga, estou conseguindo, está difícil para mim, o que você pode fazer para me ajudar? Envolva eles na situação. E eles vão querer ajudar, né? A gente precisa dizer, mamãe, você gosta da sua vida que você tem toda essa estrutura aqui, eu preciso trabalhar para poder bancar isso. Então, vamos lá. Faça pausas, eu já tinha falado, né? A cada 50 minutos é importante que a gente pare, a gente não vai cronometrar, mas vamos fazendo as nossas pausas e levantando, e alongando, e bebendo água. E fuja das distrações. Eu acho que a parte mais difícil é fugir das distrações. Se a gente está em casa, se a gente tem movimento na casa, para quem não mora sozinho, se a gente tem um celular perto para a gente de vez em quando ficar olhando e perder o foco, então a gente precisa fazer como a gente fazia no escritório mesmo. Enquanto eu estou focada, eu não vou olhar, e nessas pausas que eu fizer, é a hora que eu vou olhar uma mensagem, vou responder uma mensagem, eu vou olhar minhas redes sociais, essa questão do isolamento, da gente estar sozinho sem contato com as pessoas, as demandas nossas pelas redes sociais aumentaram bastante pela tecnologia. Então, assim, a gente acabou ficando mais conectado do que nunca. E aí, esse momento é que é difícil. E se você não está conseguindo fazer isso, quem pode te ajudar? A terapia, né? Você conversar, você entender. E se está difícil, como a gente falou, né? As crianças foram ficar mais conectadas do que a gente gostaria, e a gente também acaba ficando mais conectado do que a gente gostaria. Deixa eu beber um pouquinho de água. Minha amigona aqui, Denise, mandou uma mensagem. A criança solicita a gente o tempo todo. Nos vendo, pensa que estamos disponíveis. Temos realmente que conversar, que diariamente eu converso tudo de novo. Pois é, Denise ela trabalha comigo, ela tem uma filha da idade do meu filho e a gente sempre conversa sobre isso. A gente sempre está conversando, a gente sempre todo dia, como ela falou, todo dia tem combinado. Hoje a gente combina, amanhã a gente vai combinar de novo, e no dia seguinte a gente vai combinar de novo, até a hora que alguma hora vai entender ou não, ou talvez a gente tenha que ficar fazendo combinados todo dia. É complicado, é difícil, é cansativo? É complicado, é difícil e é cansativo, mas a gente precisa fazer isso, né? A gente escolheu ter filhos, às vezes a gente não escolheu, às vezes aconteceu, mas já que a gente recebeu, a gente tem que cuidar da melhor forma possível. E sempre, em todas as situações, o que é que funciona? É o diálogo, é o combinado, né? Que é o que eu estava falando nesse instante. A gente precisa se comunicar, a gente precisa dizer o que está bom, o que não está bom, como é que funciona, como é que não funciona, e quem tem a maturidade dentro de casa somos nós. As crianças não vão ter. E talvez seja difícil, como eu falei, se você não tinha esse estilo de criação, você de repente ter que conversar vai ser mais difícil, óbvio, né?
Se você não vivia, tem muita gente que não convivia muito com os filhos, não fazia parte da vida dela conviver com os filhos. Por quê? Porque ele trabalhava, a criança estava o dia todo na escola, quando chegava de noite era aquele oi, 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 beijo, tudo bem, como foi o dia, vai dormir. Então, vocês acabavam não tendo um relacionamento muito próximo. E aí agora você se vê na situação, né? Isso já foi assunto até de várias lives, a gente mudou tudo, e durante muito tempo a gente pedia tanto, poxa, eu queria ter tanto mais tempo para ficar com minha família, eu queria tanto mais tempo, e aí agora a gente teve o tempo. E tudo se misturou, e misturou o trabalho, misturou a família, misturou tudo, e a gente precisa lidar melhor com essa situação. Aí, mais uma vez, eu repito, se está tendo dificuldade, se não está conseguindo, peça ajuda da sua família, peça ajuda do terapeuta, está todo mundo atendendo online, e aí você pode, sim, ser atendido e ser uma pessoa para conversar e para te ajudar a organizar as coisas. Como eu falei a vocês, eu tenho vários pacientes que eu estou montando com eles cronograma, porque tem gente que realmente tem dificuldade de organizar seu dia. Então, eu ajudo a pessoa a montar. E aí ele vai vendo que funciona, vai ficando melhor, vai ficando mais feliz. Deixa eu ver aqui. E quando a gente conversa, a criança entende mais. A Alba acabou de falar que é uma outra colega de trabalho que também tem um filho, e a criança sempre entende. Aí eu lembrei agora da questão do diálogo. Quando meu filho ele fez cirurgia para tirar as amígdalas, ele tinha 4 anos de idade. E eu expliquei tudo a ele, como é que ia ser, óbvio que de forma lúdica. Ele tinha vontade de ter uns bonecos de super-herói, aí eu comprei dei na entrada, disse que quando ele saísse, enfim, conversamos tudo. Eu tenho fotos. Ele indo para o centro cirúrgico sorrindo. E aí, quando ele terminou a cirurgia, geralmente, o médico, a enfermeira vem buscar a mãe para a mãe ficar lá dentro no pós-operatório com a criança. E aí vieram me dizer que não precisava ir. E que eles estavam impressionados como ele estava seguro e ele não estava chorando e estava tudo bem. E aí, estava na hora, aí o pai dele começou, tá vendo como foi importante a gente conversar? Ele entendeu o que ia acontecer com ele, como é que ia ser, o que ele ia fazer lá dentro, como é que ia funcionar. E voltou manhoso depois, sentiu dor normal, porque ele é uma criança, e sofreu pós-cirúrgico, mas foi muito mais tranquilo. Eu acredito que eu fiquei muito mais nervosa do que ele, porque depois que ele foi eu chorei, porque eu sou mãe, todo mundo passa por isso, né? Vânia também mandou aqui, sempre tive muito diálogo com meu filho, só que nunca mostrei o quarto da bagunça, aí ele veio sem saber das dificuldades. Justamente, nossos filhos precisam ter dificuldades, nossos filhos precisam saber que a gente trabalha para ganhar dinheiro, para conseguir pagar a escola dele, para comprar comida para casa, para ter as férias, para passear. A gente precisa fazer com que eles entendam tudo isso. E aí eu lembrei, você vê que eu vou e a gente volta para o assunto dos filhos, né? Esses dias eu dei muita risada com o meu, ele estava viajando com o pai, e ele mandou um áudio que ele teve uma brilhante ideia, que ele ia pedir alguém dinheiro para comprar latas de leite moça e de leite ninho, para ele fazer os docinhos, e a gente vender na rotatória que tem na nossa rua, para poder me ajudar. Eu disse, me ajudar em quê, filho? Para a gente ganhar mais dinheirinho, mamãe, para poder você trabalhar menos, porque... Ou seja, ele não falou, mas pelo jeito ele está achando que eu estou trabalhando demais. Então, eu fui conversar com ele, eu expliquei a ele que... Mas eu vou fazer os docinhos para ele vender, tá, gente? Daqui a pouco eu divulgo no Instagram também os docinhos dele. Mas eu vou fazer, já que ele quer, eu vou fazer. Mas eu expliquei a ele que, nesse momento, a gente não tem como diminuir o ritmo de trabalho. Linda, que me conhece desde que eu era criança, mandou um boa noite, Claudinha, todo mundo que está entrando aqui no meu Instagram. Carla, busca informações sobre educação positiva, ajuda muito no processo de educação atual, justamente. E hoje se fala demais da educação positiva, né? Então, assim, tem muito assunto, tem muito material, tem muito curso disponível online gratuito, né? Então, vamos estudar, vamos ler, que a gente vai conseguir, a gente consegue fazer. É só a gente querer tudo que a gente quer, a gente consegue. Quando a gente foca e a gente tem meta e objetivo, a gente consegue. Tá? É só querer. Lara mandou um beijo, Nicole falou que fofo, empreendedor, que legal. Pois é, então já que ele já me mostrou essa veia e esse cuidado comigo de querer me ajudar, porque ele está tão envolvido no processo e ele sabe que eu preciso, ele está querendo me ajudar. Lu perguntou, meu filho tem 8 anos. Wanda, você já ia te lembrar disso. Pois é, João Pedro tem 8 anos, vai fazer 9 em dezembro. A gente estava na parte do fugir das distrações, né? Então, tente fugir. A gente sabe que a solidão faz com que a gente queira mais ter o contato, né, nas ferramentas virtuais. Estabeleça os horários. Quando encerrar o expediente, eu vou entrar nas redes sociais, eu vou mandar mensagem para as pessoas, eu vou fazer ligações de vídeo, que é importante
a gente ter contato com as outras pessoas. Eu vou fazer uma ligação para que meu filho tenha contato com todo mundo, com os amigos dele. Então, assim, a gente pode usar, mas, né, porque se você está ali concentrado no trabalho, e eu já fiz isso, tá, gente? Eu estou dando um exemplo aqui, mas eu já fiz. No início foi difícil para mim. Quem me conhece sabe que eu gosto de celular, e aí depois com a carreira de terapeuta eu preciso também, né, divulgar no meu Instagram, fazer as minhas postagens. Então eu comecei a estabelecer os horários de eu fazer essas coisas. Então no horário que como eu bato ponto, que eu já falei a você, quando eu bato ponto eu posso, quando eu não estou batendo ponto eu não posso. Patrícia entrou aqui, ela foi professora do meu filho ano passado e virou uma grande amiga, uma professora maravilhosa. Ela colocou, tem 8 anos e a cabeça de 15, lindo, meu príncipe. Ele é bem maduro para a idade. Então, a gente evitar quebrar o fluxo. Porque se a gente, o que acontece? Se a gente se concentrar e fizer as coisas bem feito, a gente vai fazer mais rápido. Se a gente se perde, a gente vai gastar 2 vezes mais do tempo. E o nosso objetivo é terminar mais rápido para fazer as outras coisas que a gente tem para fazer. Então, foca. No meu trabalho foi estabelecido as quantidades de coisas que eu tenho para fazer. Eu sento ali, me concentro ali e só paro quando eu consigo. Aí, às vezes, eu estou cansada, eu dou uma paradinha, porque tem muita coisa. Aí, vou fazer uma coisa, vou almoçar, vou fazer a pausa, depois eu volto e vou terminando. E gerencie suas expectativas, gente. A gente não vai ser a mesma pessoa, a gente não vai produzir, como eu falei, como a gente produzia. Talvez quem já está no home office há um tempo já se adequou, está conseguindo produzir da mesma forma, ou até melhor, porque descobriu o benefício de estar em casa, como alguém colocou aqui, foi Carla, que está amando trabalhar em casa. Eu estou amando trabalhar em casa. Eu estou amando poder ver meu filho. Eu estou amando, mesmo que eu não esteja 100% do tempo com ele, eu estar ali, ele está assistindo alguma coisa que eu falei. Eu sempre quis saber como meu filho se comportava na escola. Eu ficava atrás de Patrícia, ela sabe. Eu fico atrás da professora de hoje, Isabela, que também é um amor, maravilhosa, uma querida, para saber como é que se comporta. Está tudo bem, ele está prestando atenção. Então, agora eu tenho uma possibilidade de ver ele assistir aula, de ver como é que funciona, como é que ele se desenrola na sala. Então, eu tenho que agradecer isso. Eu tenho menos tempo para ficar com ele, tenho menos tempo, mas tudo, né, tem os dois lados. Luzia colocou, tem um neto de 4 anos. Então, Luzia, essa idade aí a gente consegue ir conversando, vai ajudando, vai conversando bastante com ele, explicando as coisas. Então, é muito importante a gente aceitar o que é possível fazer de casa e o que não é. Tem coisas que a gente não vai conseguir. Eu, por exemplo, tenho uma coisa que eu gosto muito, que para mim facilita a produção, é contato com gente. Eu gosto de visitar. Eu gosto de estar com as pessoas. Então, e não estar em contato, não estar olhando no olho da pessoa para fechar um negócio, para mim é mais difícil. Então, eu não vou conseguir fazer o tanto que eu conseguia fazer tendo contato com as pessoas, estar circulando na rua, estar indo visitar. Então, eu preciso aceitar que vai diminuir. Então, eu organizo as minhas expectativas, fico olhando para o relógio aqui para não me empolgar. A gente tende a achar que vai ser tudo igual, e não é tudo igual. A gente vai se adaptar, a gente está começando de novo. Para quem amou, como Carla colocou aqui, para mim que amei, a gente talvez se adapte mais rapidamente, mas tem gente que odiou, que não consegue se concentrar. Eu tive uma colega que até falou, o ambiente do meu trabalho é tão pesado, é tanto estresse, é tanta agonia, eu estou trazendo isso para dentro da minha casa é meu lugar sagrado. Mas é o que a gente tem a fazer. Eu tenho uma colega terapeuta também que formou comigo, que ela tem um trabalho energético maravilhoso. Ela estava fazendo um trabalho energético comigo, e aí ela me perguntou, e ela disse, não gostei, porque você faz tudo no mesmo ambiente. Eu disse, amiga, eu não tenho outra opção. Na minha casa, cada um tem um quarto. No meu quarto, quando eu fiz, na época, eu estava fazendo mestrado, porque eu sou mestre em administração, então eu já preparei um cantinho, eu tenho uma mesa, a impressora, o Wi-Fi, tudo muito perto, confortável, tenho uma cadeira muito boa, e é ali que eu tenho que trabalhar, gente. Aí depois eu mudo o personagem, troco a roupa, e aí eu começo a terapia naquele mesmo ambiente. E aí depois eu termino, e aí eu vou dormir, aí eu uso meus artifícios, eu faço o Reiki Me, eu faço um equilíbrio energético. Todo mundo sabe que eu sou a psicoaromaterapeuta, eu adoro os aromas, inclusive estou aqui com o meu colar, tem aroma, então eu vou usando as minhas questões e vou equilibrando. Eu sempre atendo usando o aroma, então eu vou organizando ali dentro daquele ambiente o melhor que eu posso, e é o que eu tenho. E essa questão do gerenciar expectativas, a gente precisa gerenciar, eu já falei isso, a gente precisa gerenciar as expectativas dos nossos gestores, dizendo para ele, gente, eu não consigo fazer isso. O meu SAP, para mim,
eu preciso, visitando eu consigo mais, então eu estou me esforçando e eu vou conseguir 1 hora, mas ainda está difícil. E aí você vai precisar dizer, a gente precisa dizer que a gente não está conseguindo, ou que a gente está conseguindo, a gente pode partilhar com nossos colegas o que é que a gente está fazendo de legal. E é importante também, como eu já falei nesse instante, que a gente precisa ter contato, gente, com as pessoas. Então, eu sei que às vezes muita gente fala assim, ai, toda hora uma reunião, excesso de reunião cansa, mas muitas vezes as empresas estão fazendo alguns encontros para que a gente se veja, para que a gente tenha contato, para que a gente veja o nosso colega. Imagina a gente estava o dia todo com aquelas pessoas e de repente você não está. E nesse instante estava aqui na live, estava assistindo Sara, que é minha parceirona de trabalho. Denise chegou agora há pouco tempo, e Sara é uma amiga, uma parceira, a gente brinca com a minha filha. Era uma pessoa que eu estava ali todos os dias, o tempo todo, a gente grudada, trabalhando junto, e de repente a gente se viu longe uma da outra. A gente morre de saudade, então a gente se liga, a gente se fala, a gente o tempo todo. Então a gente precisa, a Adri acabou de entrar aqui, que é minha colega de trabalho também, que eu via todo dia, um amor, minha xará, a gente não se vê. Então a gente precisa estar em conexão com esses colegas. Então as reuniões funcionam para isso, né? Para a gente se ver. Para a gente, a empresa que eu trabalho sempre faz de sexta-feira, está fazendo premiação online, está fazendo, achando uma forma. Tenha certeza que a empresa não faz isso à toa. Lá existem pessoas, existe RH, existe recursos humanos, existe muitas vezes psicólogos, terapeutas dentro das empresas para saber o que a gente precisa fazer para se reconectar, para estar junto mesmo estando longe. Até porque a gente não sabe até quando a gente vai ficar assim. E os nossos gestores precisam aprender a confiar na gente. E a gente precisa aprender a confiar nos nossos gestores. Eu sei que muitas vezes é difícil, eu sei que tem pessoas que são complicadas de trabalhar, mas a gente tem que fazer o nosso melhor. Então, a gente precisa ter atitudes positivas. Aí entra o que a Carlinha falou, Veridiana, nesse instante, para a lei sobre educação positiva para as crianças e para a gente também. O que a gente, para a nossa saúde mental, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar organizado, a gente precisa estar feliz. A gente precisa estar satisfeito. E que isso só depende de quem? Da gente. Ninguém vai trazer a felicidade para você. Ninguém vai trazer o bem-estar para você. Se é o que eu tenho para fazer hoje, se é o que eu tenho para ter, que é esse ambiente para trabalhar, esse ambiente para cuidar, e tudo aqui dentro, o que é que eu posso fazer para melhorar? E se eu não conseguir fazer sozinho, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar terapia. E você vai encontrar o caminho para resolver essas questões. Agora, você precisa focar no lado positivo das coisas. Não adianta a gente ficar focado no positivo. No meu trabalho de conclusão do curso de terapeuta, eu escrevi um artigo sobre a síndrome de burnout. E eu analisei os bancários, que é a profissão que eu tenho, né, fora a terapia. E aí o burnout é uma coisa que a gente precisa estar atento, porque senão, depois disso tudo, a gente pode esgotar. É a síndrome que faz a gente ter o esgotamento profissional, o excesso de trabalho, o excesso de dedicação, o não parar, o estar diretamente no automático, estar todo o tempo todo recebendo cobrança, mesmo todo tempo a gente se fazendo cobrança, e a gente não conseguindo se desligar, a gente esgota, gente. E eu tive a síndrome de burnout e eu sei o que é. É muito difícil. A gente tem vários sintomas, porque ele envolve a depressão, ele envolve a ansiedade, a gente começa a não lembrar das coisas, a gente começa... Coisas que a gente fazia no normal, no corriqueiro, a gente não consegue mais. A gente passa a ter um distanciamento emocional das pessoas, a gente já não se conecta. Então, a gente está numa situação de total estresse. Se a gente não se policiar a transformar essa situação na melhor possível, a gente vai acabar adoecendo. E aí pode acabar a pandemia, a gente dizer, pô, agora eu estou livre, mas aí você se vê dentro de uma doença psiquiátrica, né? E aí meu processo, muita gente sabe minha história, já contei em várias lives, eu consegui me curar quando eu mergulhei no processo na terapia. Tem gente que não consegue se curar, gente, e fica com aquela estafa pro resto da vida, aquele esgotamento total. E eu, graças a Deus, sou testemunha de que é possível ficar boa. Agora eu tenho os limites. Hoje eu sei que eu tenho que respeitar os meus limites. Senão eu posso ter um outro apagão. Então, coisas que eu fazia no dia a dia, normalmente no meu trabalho, que eu tenho 19 anos trabalhando lá, então para mim é algo totalmente fácil de fazer, eu me via parada sem saber como realizar aquelas tarefas. Então, a gente precisa ter esse cuidado com a gente, é o autocuidado. Então, fique atento às suas emoções. Foi o último tópico que eu coloquei aqui. É preciso lembrar, ainda que a ansiedade e o estresse aumentam nesses tempos de incerteza, sempre vai aumentar. O momento de incerteza é que acontece essas questões pipocam. Então, é importante aceitar nossas emoções, é importante saber, hoje eu não estou bem, hoje eu não consigo,
hoje eu estou ótima, hoje eu consigo conversar com as pessoas, procurar ajuda. Nós aqui, terapeutas do núcleo, estamos com muito material bom na internet. Todo dia a gente está postando, todo dia, porque o nosso propósito de vida é ajudar as pessoas. E não é só o paciente nosso, não é só a pessoa que está no nosso atendimento. Então, a gente posta muita coisa para ajudar vocês também, que estão aí, para vocês lerem. Então, sigam a gente. Todo mundo que esteve aqui hoje, ontem, tá todo mundo. Se você entra no meu, quem está me seguindo agora que pediu o meu Instagram, você vai ver que eu estou sempre repostando meus colegas estão sempre repostando a gente. Leonor entrou aqui, que é uma terapeuta maravilhosa, que eu amo de paixão também. Então, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, aproveitem a nossa ajuda, né? Estejam atentos às suas emoções, peçam ajuda, peçam, avisem, façam sinais, né? Façam com que as pessoas vejam que você não está bem. Não adianta você ficar escondendo, esconder os sentimentos não faz você se curar e nem ser uma pessoa forte. A gente precisa saber que a gente é forte para muita coisa, mas tem hora que não vai. Eu mesmo, para aceitar que eu estava com doença psiquiátrica, foi muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa que falava, eu sempre fui uma pessoa que eu enfrentava. Mas chegou uma hora que eu não consegui, chegou uma hora que eu não dei conta, e eu fiquei doente, e eu fui procurar psiquiatra, e eu tomei remédio, e eu mergulhei na terapia, e eu consegui ficar bem, e hoje eu estou bem, e pode ser que amanhã não. Mas o que eu faço para que amanhã eu esteja bem? Eu invisto em mim, eu cuido de mim, eu faço terapia. Minha terapeuta que diga, né? Deixa eu ver se alguém mandou mais mensagens aí. Soraya. Por isso que eu digo que eu trabalho porque eu amo e não só para ganhar dinheiro, justamente. A gente precisa... E aí, falando das coisas, por que eu adoeci? O meu trabalho perdeu sentido para mim. Eu falo muito isso no artigo, quem quiser ler, manda para mim mensagem no direct que eu encaminho. No meu link do meu Instagram, também na minha bio, cai direto no meu WhatsApp, eu posso mandar para vocês lerem. Então, assim, quando o meu trabalho perdeu sentido e eu não mais fazia o que eu gostava e o que eu amava, eu acabei adoecendo. Então, se você está em casa trabalhando e você não está feliz e não está satisfeito com isso, você também pode adoecer. Djalma botou: parabéns, Drica, super desenvolto na sua live. Obrigada, meu querido. Manda um beijo para sua mãe, viu? Maravilhosa, minha paciente, Vilma. Um beijo, lindona. Deixa eu ver mais aqui. Mariana, uma amigona minha, entrou. Depressão e pânico. Nós já temos e passamos por um gatilho e libera. Ou não é assim? Claro. Você se cura da depressão, você pode se curar. Na TTS, a gente tem vários relatos de pessoas que se curaram de pânico, se curaram de tudo isso. Agora, óbvio que se a gente tem gatilhos, tem coisas que acontecem que podem trazer de volta, mas se você tiver realmente com autoconhecimento em dia, você souber qual é o gatilho, você souber onde você não vai, o porquê, até onde eu vou. É o que eu digo hoje, eu sei o meu limite, até onde eu posso ir, provavelmente você não vai ter mais crise. Mari mandou palmas aqui, delas que é a loja da minha amiga Juju e Débora, um beijo, meninas. Carlinha colocou live fantástica, deu show, obrigada, querida, valeu, prazer. Eu tenho o meu Instagram, vou falar de novo, porque estão perguntando novamente, é Adriana Borges, _ psicoterapeuta. Me sigam lá, mandem um oi. Quando precisarem de qualquer coisa, pode mandar mensagem para mim, eu adoro responder vocês. É o que eu digo, às vezes eu não consigo na hora, mas assim que eu puder, eu vou mandar mensagens. Eu vou me despedindo de vocês, porque a gente está encerrando. A minha linda, maravilhosa, que ficou aqui hoje fazendo toda a limpeza para a gente ter um ambiente confortável e seguro. Laira já está ali me esperando para fazer esse processo. Queria agradecer a todos vocês que me prestigiaram e prestigiaram todos os meus amigos que passaram os 2 dias aqui. Agradecer a Jordan por essa oportunidade, que ele sempre faz isso, para a gente levar mais conhecimento e ajudar e bater papo e conversar com vocês. Estamos todos à disposição. O núcleo já está funcionando, o horário é reduzido, é até às 17 horas, de 10 às 17. Então, já tem gente atendendo presencialmente. Eu ainda não, porque meu horário não dá. Quando estender, eu vou voltar a atender. Estou atendendo online. Contem com a gente está aqui, todos nós somos terapeutas, descobrimos o propósito, estamos felizes com a nossa profissão, mas o nosso principal objetivo é ajudar as pessoas. Então, eu me sinto muito feliz quanto mais pessoas eu consigo ajudar, tá? Um beijo, obrigado, gente. Todo mundo mandando aqui, fundamental ter conhecimento. Emília, avó do meu filho, minha querida, mandando beijo.
Pessoa dizendo que está me seguindo. Ô, Vânia, obrigada. Obrigada, Aninha. Obrigada, Lúcia. Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus, tá?